Olá, estimados telespectadores da TV Boa Notícia da Diocese de Balsas e estimados ouvintes da Rádio Boa Notícia da Diocese de Balsas, nossa saudação calorosa na visão reflexiva, digamos assim, do 27º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos assim numa caminhada dentro do nosso ano litúrgico, que já estamos para concluir. Que nós chegamos a um momento que Jesus saiu, né, da Galileia e começou, nós trabalhamos essa segunda etapa do tempo comum nessa linha. Jesus andando, né, indo rumo a Jerusalém, começou lá com as bem-aventuranças e vem continuando até hoje. E nesses últimos 3 domingos nós vimos que nós refletimos sobre a vinha do Senhor, não foi? Dentro do Evangelho da comunidade de Mateus, são 3 parábolas que falam de vinha. E a vinha representa o quê? O reino de Deus, o povo de Israel. Ele, Jesus, caminhando junto com seus discípulos, orientando. E aqui a gente vê assim umas comparações bem sábias. E nós vimos a parábola dos 2 filhos, não foi? Nós vimos a parábola do domingo passado também, que um disse que ia fazer as coisas e não foi, o outro disse que não ia e foi, e que nem é isso, Senhor, Senhor, dizer que entrará no reino dos céus. Mas hoje, nesse 27º domingo, nós temos as leituras. A primeira leitura é Isaías, no capítulo 5, de 1 a 7, e o profeta Isaías vai falar aqui do canto da vinha, como foi preparada essa vinha, preparado o campo, cercado, preparado um lagar. Lagar é o lugar de pisotear as uvas, né, para fazer o vinho. E no final essas uvas deram azedas, a expectativa foi fraca. A segunda leitura, aqui nós vamos ver a leitura de carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo de 6 a 9, e Paulo estava na prisão e escreve a essa comunidade, mostrando assim o quão é importante a unidade da comunidade, o viver em oração, que eles não se inquietassem, que eles venceriam. Quando ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude ou de qualquer modo mereça louvor. Praticai o que aprendeste e recebestes de mim, o que de mim vistes e ouvistes. É muito bonito, né? E deseja a paz e estará com vocês. Mas o santo evangelho desse domingo é o evangelho de Mateus, o capítulo é 21. Nós vimos no domingo passado, também o 21. Mas ainda tem esse aqui, os versículos são de 33 a 43. E esse domingo, a gente observa que Jesus, nessa reflexão e do capítulo desse 21, que Jesus vive confrontando, agora já dentro de Jerusalém, onde terá aquele desfecho final, com ele da paixão, da morte, né, que vai sofrer, mas teremos a glória da ressurreição. Com os chefes políticos, com os anciãos, com os sacerdotes, não é assim? Ele vive então são as lideranças de Israel que se confrontam com Jesus. Eles querem que Jesus saia de circulação, porque Jesus orientava e sabia demais assim na diplomacia. E aqui quando eles vão começar aqui a leitura, nós vamos ouvir agora para ver de fato como é. Aí diz assim: parábola dos agricultores assassinos.
Escutem outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a com um muro, construiu nela um tanque para pisar a uva e ergueu uma torre de vigia. Arrendou a vinha a uns agricultores e viajou. Quando chegou o tempo da colheita, enviou seus servos aos agricultores para receber sua parte dos frutos. Mas os agricultores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram outro. Enviou de novo outros servos em número maior que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles respeitarão. Mas os agricultores, ao verem o filho, disseram entre si: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança dele será nossa. Então o agarraram, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Responderam-lhe: mandará matar de modo violento esses malvados e arrendará a vinha a outros agricultores que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Jesus disse-lhes: vocês nunca leram isto nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra que sustenta a construção. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu digo-lhes: o reino de Deus será tirado de vocês e será entregue a um povo que o fará frutificar. Essa, irmãos e irmãs, é para nós a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, assim, tentando reduzir mais o tempo que está ficando demorado aqui, mas dentro da contextualização, nós já vimos no domingo anterior, antes do anterior, há 2 domingos atrás, falando de vinha, né? E essa parábola de hoje, as 2 anteriores, quando sai procurando os empregados, né, para trabalhar a tal hora, e aquele do filho que vai e que diz que ia e que não ia, que foi do domingo passado. Mas nós vamos observar que essa leitura agora, que acabamos de ouvi-la, e vocês podem lê-la aí em casa com muita atenção, é o capítulo 21, versículos de 33 a 43. E vamos verificar, ela está aqui, essa leitura, a parábola dos vinhateiros assassinos. Ela tem também, ela não é própria só de Mateus, ela tem também em Marcos, no capítulo 12, de 1 a 12, Lucas, no capítulo 10, de 9 a 19. Então, nós vamos ver que como é que eles começam aqui essa parábola, observando que ele já vem como Jesus ensinava assim de forma que ele queria apresentar aquele reino de Deus, mas era um reino com propostas de alternativas, né? Que solucionasse, que trouxesse um bem-estar, e não com violência, com desrespeito, com maltratos. E quando ele começa já dizendo assim, aqui no Evangelho: escutem outra parábola. Um proprietário plantou uma vinha, cercou-a. Então ele vai assim: escutai, prestem atenção. E nós observamos que os chefes dos sacerdotes, os anciãos, eles diziam: com que autoridade esse homem faz esses discursos deles? Quem deu essa autoridade a eles? Então ele responde com essa parábola de hoje e a do banquete que nascerá no próximo domingo. E ele vai dar essa resposta com muita sabedoria. Jesus vai dar. Quando diz assim: escutai esta outra parábola.
essa é uma forma que introduziu aqui, mas para mostrar como é mesmo que vem para dar uma continuidade da parábola anterior, daquela dos dois filhos, que falamos tão bem. Então, se essa é outra parábola, nós vamos lembrar aqui assim, a insistência na sucessão de palavras aqui que dizem que a parábola ela traz assim, uma comparação e uma advertência. Então, essa advertência é no imperativo, ó, escutai. Então, no imperativo, quando diz escutar, isso é um dos verbos famosos no mundo profético de Amós, de Miqueias, de Isaías, sempre para escutar, e eles não foram acreditados, até João Batista foi desacreditado, e continuando, que é o último do Antigo Testamento, continuando com o do Novo, que é Jesus Cristo, né? Então, mas ele conta a história da vinha, e essa vinha é um local privilegiado, né, que representa o povo de Deus aqui na caminhada. São as tradições proféticas, repetindo aí de Isaías, de Miqueias, de todos os profetas aí, né? E quem vai falar de uma vinha já vai tendo essa familiaridade, né, com as esculturas. Aí ele diz aqui que essa vinha, o que foi que aconteceu? Ele plantou, cercou, fez um lagar. O que é lagar? Lagar é um lugar para pisotear, já falamos aqui. Mas o significado dela aqui, conforme os estudos, é a expectativa de uvas saborosas, rentabilidade no vinho aí e nas próprias uvas, mas logo ele diz assim, construiu também uma torre. Essa torre quer dizer o quê? Ela quer dizer cuidado, o dono amava essa vinha e tinha muito cuidado com ela. Aí diz assim, e ele foi para o estrangeiro, e de lá ele mandou os servos virem receber. Então ele demonstrou aqui que entregou a responsabilidade às pessoas adequadas, escolhidas, porque sabia. E o grupo foi, e eles, os vinhateiros, apoderaram-se daquela vinha e não deram confiança não, nem pagaram a renda que tinha, nem com fruto, nem com nada, e fizeram foi bater, matar, apedrejar. O dono da vinha teve mais paciência, mandou outro grupo e eles fizeram piores, né, com os maiores maltratos, hostilização. E o dono ainda teve essa santa paciência de mandar o seu filho como representante. Quando ele manda, eles dizem, é o herdeiro, então vamos tomar, agora é tudo. Já tinham ficado de dono do mundo, de lá, e agora mataram, tiraram para fora e mataram. E nós vamos observar aqui que Jesus faz uma pergunta, não faz? A esse grupo, quando ele diz assim, arrastaram a vinha. Quando o dono da vinha vier, o que fará com esses agricultores? Jesus fez uma pergunta, para quem? Para os anciãos, para os chefes dos sacerdotes, tudo, para a liderança. Aí eles responderam, mandará matar de forma violenta esses malvados e arrendará a vinha para outra pessoa. E aí Jesus vai mostrar para eles, vai falar da pedra angular, se eles não viram. Aquela pergunta ele fez para eles, porque eles próprios que eram os vinhateiros assassinos, que matavam, que oprimiam, que hostilizaram as pessoas, impondo o tipo de religião, não atendia às diversidades culturais de cada um. Então foi esse colher esse fruto. O que aconteceu naquela época é colocado, isso é colocado hoje para nós comunidade. Qual é a nossa relação com a vinha do Senhor? O que é a vinha? O reino de Deus, nós somos convocados dentro das comunidades, dentro das áreas, dentro das paróquias, dentro da diocese, na igreja. É uma sequência de textos que vai falar da paciência, do respeito, do cuidado, da esperança, da responsabilidade. Então, e que vai mostrar aqui a atuação profética daquela época. Os profetas vinham para anunciar, para denunciar. Quem foi que denunciou aqui? Jesus Cristo.
quando ele dizia isso e isso, essa parábola aqui da vinha, é exatamente para mostrar como eles desvirtuavam, eles transgrediram as ordens. Nem humanidade eles tinham, porque não tinha empatia, não tinha respeito, não tinha calor humano, eram prepotentes, arrogantes, desrespeitosos, ladrões, usurpadores, não foi assim? Aqui nós estamos vendo tudo isso. Então eles rejeitaram os profetas naquele tempo e agora rejeitaram também Jesus Cristo na pessoa dele. Aí Jesus Cristo representa o que aqui? O Filho de Deus, e Deus é que é o dono da vinha. E ele mandou o seu Filho, e com toda a clareza do mundo nós entendemos, né? Ele diz assim, mandou o seu Filho, e aí o Filho eles também fizeram o que não era possível ser feito. Então, eles sendo interrogados, eles observavam que estavam sendo assim, dando maior desprezo em Jesus Cristo, dando a maior lição em Jesus, respondendo tudo. E Jesus, na maior calma, vendo que essa parábola ela vai ganhar um sentido assim tão grande, contando a história de Israel. Do povo de Israel, como foi aí, que representa. E para concluir essa parábola também, nós vamos observar que quando Jesus vai deixar aqui claro que aqueles sacerdotes são os que vão atacá-lo. E foram os que destruíram a vinha e que destrói. Mas isso aqui é só daquele tempo? Não, é uma história daquele tempo, narrada. Mas aí hoje é que é o resultado, né? Essa vingança do dono, essa história de querer pagar olho por olho, dente por dente, não é assim? É trazer aqui, arrastando, matando. São vinganças e vinganças. A gente precisa trazer uma história atual. Hoje eu ouvi uma reportagem de 3 médicos no Rio de Janeiro, num congresso, ortopedistas, que salvam vidas, mortos. Aí diz assim, foi por engano, era uma vingança que iam cobrar. Então, sempre nessa morte, né, de que o reino de Deus desestruturado, né? Anarquizado, largado, porque vale o que? O ter o poder, eu ficar bem comigo mesmo e pronto, os outros que se danem. E não é assim. O projeto de Jesus Cristo é amor, é serviço, é seguir, é caminhar. Nós estamos no mês missionário e sai e vai. Assim o nosso Papa Francisco oferece para nós, orienta, não é? Então essa parábola a gente vai ver que Jesus Cristo já entendeu que Deus é o dono da vinha, Ele é o Filho e nós somos também o povo de Deus em marcha, na caminhada. E nós precisamos agir, né, com a prática da justiça, da verdade, da vivência e do amor. Produzir frutos, é isso que vale. Então não significa só ser o católico, só ser a religião tal, não, é produzir frutos. E o que é produzir frutos? É participar do reino de Deus e manter a prática, a convivência, a boa experiência, a humanização, né? Quando as pessoas querem controlar algo, eles vão pelo agir de Deus. Assim é que merece dentro das comunidades. E nós somos convidados a isso. O fato de alguém pertencer a uma comunidade, igreja, tudo, aí não vai garantir a participação dele no reino de Deus, não, porque ninguém sabe qual é a prática. Precisa querer saber. Então, nós vamos encerrar o nosso programa agradecendo a Deus. Hoje nós temos um agradecimento especial. É aqui o programa, a gente pode falar na Diocese de Balsas. Nós tivemos aqui os servos e as servas reparadores dos Sagrados Coração de Jesus e de Maria, que chegaram em Balsas, no Brasil, no dia 26 de novembro de 2017, em Balsas. Eles chegaram aqui no dia 26, na cidade de Balsas. Então, esses dias marcados, aqui eles são da Colômbia,
a sede deles é uma congregação de 11 anos e com muitas saudades, nós, 11, 12 anos, nós agradecemos aqui ao monge Augustinus e ao padre Pablo, né, que são os coordenadores gerais no momento, e quando chegaram aqui era o bispo Dom Nemésio que os acolheu e agora Dom Valentim também os acolheu, mas recebeu o chamado, o comunicado do padre lá e dos coordenadores de que eles precisariam voltar porque está sem operários para a messe e lá está precisando. Então, é isso. E nós agradecemos de coração aos dois monges que estão aqui, o Martino e o irmão Zé Maria, né? Mas outros já passaram. Que Deus abençoe cada um de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.